Paz de Cristo seja com todos. Eu convido a igreja a abrir em Romanos 10, 5. Romanos 10, 5. Se quisermos dar um título para a mensagem de hoje, é o verdadeiro objetivo da religião. É muito prática a mensagem de hoje. Vamos ler o texto, depois a gente conversa algo. Romanos 10, a partir do versículo 5, nós vamos ler até o 17. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Ou quem descerá ao abismo? Versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Olha, irmãos, o verdadeiro objetivo da religião. Tem algumas religiões no mundo que o pessoal chama de religiões e práticas espirituais, que não são religião. Não são religião. E religião não é um palavrão, não. Religião é uma coisa boa. A religião que alguém pratica, que na prática equivale a um palavrão. Porque religião significa religação com Deus. Então, todo homem precisa de religião, se pegar a palavra pela raiz, pelo significado histórico. Todo mundo precisa de religião, ou seja, se religar com Deus. Porque todo homem caiu, ficou desligado de Deus, né? Precisa se religar. Mas, algumas práticas espirituais, como eu falei, algumas religiões chamadas, nem religião são. São chamadas, mas não são. Por quê? Porque não religam o homem a Deus. Tem práticas por aí, no mundo do misticismo aí, do esoterismo, do ocultismo, e até de outras religiões, consideradas religiões, não só práticas espirituais no mundo, mas eu estou falando mais no lado do esoterismo, práticas onde as pessoas são incentivadas a não temer a consciência. Elas são incentivadas lá a se sentirem bem. Se sentirem bem. Ou seja, lá não tem, para eles não tem pecado. Não existe pecado. É porta larga. É libertinagem. Não há incentivo para se religar a Deus. Mas a religião cristã
não estou fazendo partido ou partidarismo, parcialidade a favor da religião cristã. O homem se religa a Deus desde a sua raiz, porque a raiz, o tronco da religião cristã é Deus feito homem. Se é Deus feito homem, é Deus ligado ao homem. Não para que o homem se faça Deus, mas para que o homem possa alcançar a dimensão, ou seja, o estágio onde ele deve chegar. O homem caiu, o homem pecou. Toda alma que pecar, essa morrerá. O que está predestinado para o homem sem Deus é a morte. E o caminho para o Pai, para Deus, para o céu, para a vida original é Jesus. É Jesus. Olha, existem os religiosos que são extremistas, ou seja, exigem do homem santidade demais, enquanto existem uns relaxados. Uma vez, ouvindo um relaxado falando, ele disse o seguinte: não tem ninguém justo, não. Na Bíblia diz, Deus olhou do céu para a terra, não viu o justo, nem o justo sequer. Olha, quando no tempo do profeta Isaías, no tempo ainda dos reis de Israel, isso foi visto, foi profetizado, estava falando daquele tempo. Não disse que nunca ia haver um justo. Nunca ia haver um justo sequer. Assim a religião não cumpriria o seu papel. No cristianismo houve e haverá justos. Como também no judaísmo antigo, nos moldes antigos, houve justos. O que é que a Bíblia diz de José, esposo de Maria? José, sendo justo, não quis difamá-la. José, sendo justo, não quis difamá-la. Jó era um homem justo. Simeão era um homem justo. Lá no capítulo 25 de Mateus, onde fala lá do julgamento das nações, onde fala dos bodes e das ovelhas, chega a dizer: e os justos irão para a vida eterna. Então, se não existe nenhum justo, ou não haverá, ou nunca houve nenhum justo, ninguém iria para a vida eterna. Existiram, existe e existirão justos. O apóstolo Paulo teve uma linguagem para os justos. Ele chamou os justos do cristianismo de justificados. Justificados pela fé. Até porque o justo do Novo Testamento, o justo da Nova Aliança, se ele não tivesse sido justificado pela fé em Jesus, Deus não aceita. A porta para a vida eterna é Jesus. Pode alguém ser exteriormente a pessoa mais santa. Se não tiver Jesus, não entra no reino dos céus. Está escrito na palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele começa falando aqui de duas justiças. Duas justiças. Justiça que é pela fé, pela lei, melhor dizendo, a primeira, né? E no versículo 6, a justiça que é pela fé. A justiça que é pela lei diz: quem fizer essas coisas, por ela viverá. Passou. Essa justiça pela lei passou. Aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Passou. Aquele que crê nessas coisas, por elas viverá. Nós estamos nessa. Aquele que crê nessas coisas. E que coisas são essas? Que fatos são esses? O primeiro fato aqui de que Deus é o nosso Criador e nos criou para ser santos.
mas nós caímos. Mas ele mandou um para nos levantar, é Jesus. Jesus foi mandado por ele. Jesus é aquele que os profetas falaram dele antes dele chegar. Jesus é aquele que morreu da cruz para nos salvar. Jesus é aquele que voltou para o Pai e nos levou junto com ele. Será que eu estou louco? Dizendo que ele nos levou junto com ele. Nós ainda não estamos aqui, mas de direito já estamos lá. Nós estamos assentados com Jesus à direita do Pai. De direito. Só falta o momento da igreja ser arrebatada. A justiça que é pela fé. Quem subirá ao céu? Duvidando, nunca diga isso. Quem descerá ao abismo? Duvidando, nunca diga isso. Porque quem diz ninguém descerá ao abismo, está dizendo não existe céu e nem existe inferno. Não diga isso. Existe céu e existe inferno. Céu, a presença plena de Deus. Inferno, a nossa ausência total da presença de Deus. Isso, mais ou menos isso. Nem céu é só o que eu falei, e nem inferno é só o que eu falei. E os dois existem, né? Mas na justiça que é pela fé, versículo 8, diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e do teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Os justos entrarão na vida eterna. O que é preciso fazer para se tornar um justo? Ou seja, o justificado pela fé é se envolver com a palavra. É deixar que a palavra entre em você. É deixar que a palavra molde a sua vida. É deixar que a palavra dirija os seus passos. É deixar que a palavra diga o que você tem que fazer. É deixar que a palavra diga o que você não tem que fazer. É ter essa palavra como um farol, como a lâmpada, que clareia o teu caminho, para que você passe por ele. E esse caminho é a vida. E esse caminho que leva à vida. Esse caminho é Jesus e esse caminho que leva à vida. E aí no versículo 9 tem um ponto aqui muito interessante, irmãos. Olha, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso é uma promessa da palavra de Deus. Se alguém disser, quer dizer que basta eu abrir a boca e dizer: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o meu Salvador, morreu por mim. Jesus morreu, mas ressuscitou. É só dizer isso, será salvo? É salvo dizendo isso como uma forma de transbordar da alma. Dizendo, digamos, a sua alma está transbordando pela boca. O transbordar da sua alma é o falar, nesse contexto aqui. Mas dentro de você já está cheio da fé de que Jesus é o Senhor, de que Ele é enviado pelo Pai, que Ele morreu para pagar os seus pecados, você aceitou essa substituição na cruz, Ele ressuscitou dos mortos, a morte não tem poder sobre a sua vida. Você crendo nisso, interiormente, isso transforma a sua alma, isso liberta a sua alma, isso vivifica a sua alma, e isso é suficiente para salvar a sua alma. Acha pouco? Pois é, a palavra de Deus está dizendo. Então é simples assim, é simples assim. Só que isso é mais profundo do que as palavras. Isso não se resume só nessas palavras. Se resume em realidades interiores da nossa alma. Aí o versículo 10 aprofunda aqui. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão
para a salvação. Eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que algumas pessoas devem se lembrar. Eu compreendo a entrada do evangelho em nós da seguinte forma. O evangelho entra em nós como? Você ouve alguém pregando, não é? Parece aulas para crianças. Até criança dá para entender isso aqui. Você ouve com esse ouvido aqui. Esse ouvido vai direto para o cérebro. Você compreende. Já passou pela sua mente, pelo seu pensamento. Você compreende. Na hora que você entende, compreende, em seguida você sente. Você sente a mensagem, a transformação, o presente de Deus, a intensidade do amor de Deus, você sente. E aquilo lhe impacta. E esse impacto produz o querer fazer aquilo que a palavra pede. Pronto, é assim, o caminho do evangelho em nós. Ouvido, mente, coração, mãos, ação. É por isso que o apóstolo aqui, o Paulo, né, no caso, ele diz, com o coração se crê para a justiça. Eu disse que antes de vir para o coração, antes de vir para o nosso sentimento, entrou pelo nosso ouvido, passou pelo entendimento. Aí antes de crer com o coração, o sentimento, que vai provocar justiça em nós. Quando você sente a palavra, ela começa a trabalhar em você a ponto de produzir a justiça em você. A justiça, a palavra de Deus nos levando à dimensão de homem, do homem que Deus quer que sejamos. Tem tudo a ver com Efésios 4. O ministério da igreja, através dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres, todos trabalhando, falando a palavra, até que cheguemos à estatura do Filho de Deus. Ou seja, um homem perfeito, varão perfeito. Tem tudo a ver. Então, e com a boca se faz confissão para a salvação. É baseado nisso aqui que eu falei o que eu falei. Só crer que Jesus é o Senhor, que Ele foi mandado pelo Pai, que Ele morreu para pagar os meus pecados, que Ele ressuscitou. Abrir a boca e dizer, só isso é suficiente? É suficiente quando vem do transbordar da alma. É por isso que eu falei o que eu terminei de falar. Porque aqui diz, aí com a boca se faz confissão para a salvação. Quando sai pela boca essa confissão, isso aqui equivale na Igreja Católica a rezar o creio em Deus Pai. O credo, né? A palavra credo é creio no latim. Mas o importante não é só dizer aquilo ali, é crer naquilo ali. É importante dizer depois que a gente crê. É importante sair pela boca depois que a alma está cheia. Por isso é que com o coração se crê para a justiça. Ouviu a palavra, ouvi. Entendeu? Entendi. Sentiu? Nem tanto. Como é que vai praticar? Para a gente ter vontade de fazer alguma coisa que alguém diz que é bom fazer, precisa a gente ser convencido interiormente que aquilo é verdadeiramente bom fazer. Não é verdade? É verdade. Isso equivale a com o coração se crer para a salvação. Aí o versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Só o que a gente vê do mundo são pessoas confusas. O que é uma pessoa confusa? Não sabe o que é que vai fazer. E aí, o que é que eu faço? Ei, está sendo crente agora? Está sendo crente? Estou. Daqui a uma semana você vê, está sendo crente? Não estou mais não. Eu fiquei na igreja, mas tive umas dúvidas, saí. Quem crê de verdade não será confundido. Passe o que passar, ele não sai da pedra, da rocha, a qual é Jesus. Uma pessoa, foi a irmã d'água.
leu aqui, aquietai-vos, o Salmo 46, né? Aquietai, fica quieto em Jesus. E esse aquietai-vos tem raiz lá no começo do Salmo. Ainda que as águas do mar te joguem para lá e te joguem para cá. Fica aí, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Bendito seja o Senhor. Aí o versículo 12 vai falando em diferença entre igreja, etc. Aí no versículo 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? É preciso de crer na pregação. Às vezes a gente chega numa igreja, chega numa reunião de fé, chega num culto, numa campanha, numa cruzada. Houve uma pregação de impacto de um evangelista, de um missionário que está na missão. Estou falando dos que verdadeiramente são. E ali você sente vida daquela mensagem. Você sente vida naquela mensagem. Muitas vezes, dentro da igreja onde você é acostumado, um pastor prega bem, outro prega melhor, e você já não sente mais nada, só porque está acostumado. Mas é preciso de crer na pregação. Se envolva com a pregação, escute, procure entender, a ponto de você crer na pregação. Nós precisamos de investir na nossa salvação. Porque um dos maiores conselhos da palavra de Deus é: salva a tua alma. Só que eu não posso salvar a minha alma. Esse salva a tua alma equivale a deixa eu salvar a tua alma. Porque na verdade quem salva é Jesus através da palavra. Ele é a palavra encarnada, humanizada. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça com intensidade, ouça com devoção, ouça com atenção, ouça com amor, ouça com desejo. Estou segurando aqui o ouvido para dizer que ouça. Ouça com desejo de ser salvo. Com desejo de ser salvo. Há umas 2 semanas atrás, eu estava aqui, passei o estudo. Não, desse dia quem passou foi o pastor Bernardo. Aí eu, na lição passada, eu retomei o comentário da lição que ele tinha passado. Aquela questão de a construção dos duas casas sobre a areia. Qualquer casa construída sobre a areia, quando vem a chuva, os ventos, as enchentes, ela cai. Mas quem constrói na areia, a areia aí representa o mundo. Quem constrói mesmo na areia, mas cava até chegar à rocha, essa casa não cai. E o comentário que eu fiz foi isso aí. A sabedoria de Deus, dada por Deus para a nossa salvação, é a gente cavar o nosso alicerce até chegar à rocha. Então você cave, em busca da sua salvação, até chegar a Jesus. Porque se você conhecer a Bíblia todinha, lendo sozinho em casa, se fizer um curso de básico de teologia, aprende mais um pouquinho. Se fizer um bacharelado, geralmente aprende mais, depende da pessoa. Tem o que aprende mais do que o bacharel fazendo só o básico. Você fizer o mestrado, você ainda aprende mais. Se fizer um doutorado, você ainda aprende mais. Mas se não conhecer Jesus pessoalmente, que eu estava falando para os alunos do Liberto pela Verdade, se não cavar até a rocha a ponto de conhecer Jesus em pessoa, você não vai se salvar. Nós não precisamos de conhecer só a Bíblia, nós precisamos de conhecer o autor da Bíblia. Aí essa outra frase que eu vou dizer é muito conhecida, até nas piadas por aí, o povo fala, né? Você não precisa de conhecer só o Salmo 23, você precisa de conhecer pessoalmente o pastor do Salmo 23, ser amigo dele, conhecer pessoalmente. Alguém diz, como é que eu vou conhecer a Jesus pessoalmente se eu nunca nem o vi? Se ele nem está aqui. Não confunda pessoa com corpo, ele está aqui em pessoa. Ele está aqui em pessoa. Agora, tudo isso se percebe pela fé. É pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir e escutar. Amém? Então eu disse que o tema dessa pregação seria o verdadeiro objetivo da religião. O verdadeiro objetivo da religião, vocês já sacaram, né? Quase todo mundo sabe disso, né? É buscar nela a sua salvação. Mas buscar
a salvação na religião? Não. É porque a nossa religião é Jesus. A nossa religação, a ligação de nós com Deus, é Jesus. Entendeu? O culto, a liturgia, o ritual de uma religião é uma forma de expressar o louvor. Só tem valor se for uma expressão. E a expressão é aquele que vem de dentro, né? Expressão é aquele que vem de dentro. Botar para fora. O culto, a liturgia, os rituais, só é uma expressão. Mas a realidade que eles representam tem que estar dentro de nós. E tudo isso só tem valor se for na fé. Ouvindo a palavra de Deus, despertando a fé. Quando eu estive gravando aqueles vídeos lá em casa com o Diácono Romo, eu falei em alguns deles na gravação, dizendo, nós temos 5 sentidos para se relacionar conosco mesmo, com as outras pessoas e com a natureza. Os 5 sentidos, né? Ouvir, ver, sentir o cheiro, o gosto, o tato. 5 sentidos para se relacionar conosco mesmo, com as outras pessoas, com a natureza. E só um sentido para se relacionar com Deus, que é a fé. Você se relaciona com Deus através da fé. Se relaciona com a palavra através da fé. E é através dessa fé que nós seremos salvos. Quem crê será salvo. Bendito seja o Senhor. Então eu vou parar por aqui. A única mensagem que Deus me deu foi essa. Ele não me deu nada mais do que isso hoje. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, irmão. Te abençoe, irmã. E que nós consigamos cavar até a rocha, viu? Precisamos chegar à rocha. Precisamos de conhecer a Deus, não é só conhecer a Bíblia, não é só conhecer sobre o final, conhecer a Deus pessoalmente. Ter um negócio com Deus.